Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho chato, mas é bem fácil e paga razoavelmente bem. Algumas semanas atrás, um cara novo começou a trabalhá-lo. Vou chamá-lo de Jeremy. Jeremy é um cara estranho, ele tem 25 ou 26 anos e quase nunca fala, mas tem uma risada mais sinistra que já ouvi. Meu chefe e eu já tínhamos reparado nisso, mas nunca foi um problema, então não há nada que possamos fazer. Os clientes nunca reclamaram dele, e ele sempre faz o seu trabalho razoavelmente bem. Até que, algumas semanas atrás, pelo menos, foi quando as coisas começaram a sumir. Roubo cometido por funcionários pode ser um problema em qualquer empresa que venda bens de consumo e só existe uma pessoa trabalhando por vez nesse posto de gasolina, já que é um lugar bem pequeno. Há 2 semanas atrás, meu chefe começou a notar que estávamos com falta de óleo de motor. No começo era alguns galões de cada vez, depois prateleiras e caixas inteiras do depósito. Em um pouco de tempo, remessas inteiras sumiam no dia seguinte ao recebimento. Isso sempre acontece logo após o turno do Jeremy. Meu chefe conferiu as gravações das câmeras de segurança de todas as noites que ele trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. Jeremy fechava a loja na hora do fechamento e no dia seguinte, o óleo de motor some. Meu chefe costuma levar as fitas para casa para tentar pegar o Jeremy roubando, mas a filha dele tinha um jogo de softball ontem à noite, então ele me pediu para assistir a gravação para ele. Ele me ofereceu a pagar uma hora extra por fora, então obviamente aceitei a oferta. Há 3 câmeras. Ele me deu 3 gravações diferentes para conferir. Imaginei que seria uma noite longa, mas estou tentando juntar dinheiro para as férias, então eu precisava realmente muito do dinheiro. Levei as gravações para casa, coloquei um videocassete antigo, sentei e comecei a assistir. 2 dias atrás, a última vez que ele trabalhou, Jeremy começou às 4 da tarde. Tudo parecia normal a princípio. Ele conferiu o dinheiro no caixa, trocou de lugar com a moça que estava trabalhando antes dele e esperou um cliente. A primeira pessoa a entrar foi a senhorita Templeton. O vídeo marcava as 4:03 da tarde. Era uma cliente assídua. Ela pegou seus cigarros e um jornal e pagou com uma nota de 20, nada fora do comum. O próximo cliente era um cara da região chamado Ronnie. Ele anda de moto e costuma aparecer a cada 2 ou 3 dias. Encheu o tanque, comprou um pacote de carne seca, pagou com seu cartão de crédito e foi embora. Em seguida apareceu um cara com um chapéu de cowboy. Eu nunca tinha visto antes, mas a gente tem pessoas por fora, passando por aqui como em qualquer posto de gasolina. Ele abasteceu o equivalente a $40 em diesel e pagou com uma nota de $100 e foi embora. Eu me recostei e suspirei. A única coisa mais chata de fazer esse trabalho é ficar olhando os outros fazerem seu trabalho. Mas a proposta do meu chefe foi suficiente para me manter assistindo. Então, deixei a gravação rodando. Tudo parecia bem normal. Eu tinha a sensação de que o Jeremy estava roubando o óleo de motor. Ele já sabia que estávamos desconfiados nele. Não esperava que ele fosse tão burro o suficiente para deixar a gente filmá-lo. Foi daí que as coisas continuam monótonas e rotineiras até mais 5 horas. Às 5:03, a senhorita Templeton voltou. Ela deve ter esquecido alguma coisa, mas não esqueceu. Ela comprou o mesmo maço de cigarro de antes e o mesmo jornal. Pagou com a nota de $20. Que estranho, pensei. Mas, pensando bem, ela é um pouco distraída. Eu achei que o Jeremy deveria ter dito a ela que ela já tinha comprado seus cigarros, mas não é contra as regras vender a mesma coisa 2 vezes para a mesma pessoa. Foi daí que o Ronnie voltou. Comprou outro tanque de gasolina para a moto dele. Depois eu verifiquei a câmera externa porque eu achei que ele tivesse um carro para abastecê-lo. E ele comprou o mesmo pacote de carne seca e pagou com seu cartão de crédito de novo. Sem problemas, eu imaginei que fosse uma coincidência estranha. A senhorita Templeton esquece e o Ronnie provavelmente dirige mais uma Harley. Foi daí que então o cara do chapéu de cowboy voltou. Senti um arrepio nas minhas costas e comecei a ficar apavorado.
não compre diesel. Por favor, não compre diesel. Me peguei sussurrando para minha sala vazia, mas ele comprou. Ele abasteceu o equivalente a $40 em diesel e pagou com a nota de $100 de novo. A cada movimento que ele fazia era idêntico à sua primeira visita, até o mesmo jeito de como coçava o nariz antes de sair. Ou esse cara ele é rico e tem vários caminhões e acabou de se mudar para a cidade, ou algo muito estranho estava acontecendo. Eu continuei assistindo. Todos os clientes da hora seguinte eram iguais. Todos eles. Eu estava realmente assustado, então... Às 6h03, Sr. Templeton voltou. Comprou os cigarros e o jornal e pagou com uma nota de $20 de novo. No começo eu achei que eu estava começando a ficar louco e assisti apenas mais uma meia hora antes de começar a adiantar o resto do vídeo. Era tudo igual. Todos os clientes chegavam exatamente nos mesmos horários com exatamente 1 hora de intervalo entre eles. Eu acho que eu sei que você deve estar pensando, aquele filho da mãe do Jeremy deve ter mexido nas gravações. Ele ficou repetindo a primeira hora de trabalho várias vezes. Mas não foi o caso. As janelas ao redor da caixa que cobre, e eu via a luz do sol diminuir conforme o tempo passava. A rotina do Jeremy não se repetia, ele varria o chão, passava pano, repôs as mercadorias e todas as suas tarefas exatamente como era esperado. Mas os clientes sempre voltavam. Nesse momento eu entrei em pânico. Algo estava muito errado com o que eu estava vendo. Eu não tinha muita explicação para isso. Avancei para o momento que ele trancou a loja e foi para o carro. Ele não tinha roubado nada, mas continuei assistindo só para ter certeza. Avancei mais uma vez até por volta da meia-noite. Foi daí que exatamente às 00:03, do nada, o rosto do Jeremy aparece na câmera. Não quero dizer que ele moveu a cabeça para dentro da imagem. Eu quero dizer que, por um segundo, a loja estava vazia. No outro, o rosto dele era tudo que eu conseguia ver. Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim, eu tinha certeza disso. Eu gritei e procurei o controle remoto às pressas e, quando eu finalmente peguei, Jeremy sumiu. Tão rápido. Em um frame, ele estava lá. No segundo, não estava mais. Minhas mãos tremiam muito, mas eu coloquei outra fita. A outra câmera interna mostra as áreas dos fundos perto do caixa. Eu conseguiria ver como ele se levantou para colocar o rosto na frente da câmera daquele jeito. E avancei por volta das 00:03, mas não havia nada. Eu teria conseguido vê-lo, ele de pé, assim numa cadeira, algo assim nessa fita, mas ele não estava lá. Não vi ele entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele realmente não estivesse lá. Ele nem sabe o código de segurança e nenhum alarme foi disparado naquela noite depois que ele trancou a loja. O que eu vi exatamente foi que, 00:03, o óleo de motor sumiu da prateleira. Todos eles. Assim como o rosto do Jeremy, num segundo estava lá, no seguinte não estava mais. Desliguei a fita e fui dormir na cama, mas não consegui pregar o olho. Meu corpo estava exausto, mas minha mente está a mil. Aquela fita foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora e perturbadora que já vi na minha vida. Eu trabalho daqui a algumas horas. Meu chefe me pediu para trazer as fitas de volta e contar a ele o que eu encontrei, mas... sinceramente, o que diabos eu vou dizer a ele? O Jeremy trabalha no turno da noite logo depois de mim. Meu plano é que eu e meu chefe, entre um pouco antes de ele sair, confronte ele comigo, já que supostamente fui eu que eu peguei ele roubando. Eu não tenho ideia do que eu posso fazer. Acho que eu vou ter que mostrar minhas fitas pro meu chefe. Mas eu não quero assisti-las com ele. Não quero ver algo assim de novo. Não consigo tirar da imagem o Jeremy sorrindo diretamente para a câmera. Foi a expressão mais assustadora que eu já vi no rosto de outra pessoa. Enfim. Eu vou tentar dormir um pouco antes de ter que lidar com isso. Vou contar pra vocês o que vai acontecer. Atualização: 2h49 da tarde. Estou atualizando pelo meu celular e peço desculpas antecipadamente por os quaisquer erros. Meu chefe acabou de assistir a última fita. Eu disse a ele do que esperar, mas realmente não dá pra preparar alguém pra algo assim. Ele estava morrendo de medo e eu também estou. O Jeremy deveria chegar por volta das 4.
Temos um pouco mais de uma hora para que nos organizarmos, mas nenhum de nós sabe do que dizer a ele. Será que o Jeremy é só um cara perturbado que gosta de roubar o óleo de motor e assustar pessoas? Ou ele é algo mais assim? Não sei se isso é uma loucura, mas alguém acha que ele tem alguma coisa a ver com o loop temporal? Meu chefe disse que nunca tinha visto nada parecido nas outras vidas, mas o jeito que ele aparece nesta fita me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele era capaz de fazer. Como se ele estivesse se exibindo ou algo assim. O jeito que ele sorriu para a câmera era como uma criança mostrando o castelinho de areia que acabou de construir. Eu não sei. Provavelmente estou parecendo uma pessoa louca, mas me sinto assim mesmo. Eu vou conversar com meu chefe mais uma vez. Dizer para ele nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Vou atualizar de novo, hoje à noite. Mas tenho um pressentimento muito ruim de como isso vai terminar. Atualização 4h33 da tarde. Nem o sinal do Jeremy. Tentamos ligar para ele, mas o telefone está desligado. Vamos chamar a polícia. Atualização 5h33 da tarde. Nem o sinal do Jeremy. Tentamos ligar para ele, mas o telefone está desligado. Vamos chamar a polícia. Atualização 6h33 da tarde. Nem o sinal do Jeremy. Tentamos ligar para ele, mas o telefone está desligado. Vamos chamar a polícia. Atualização 7h33 da noite. Nem o sinal do Jeremy. Tentamos ligar para ele, mas o telefone está desligado. Vamos chamar a polícia. Atualização 8h33 da noite. Atualização 10h58 da noite. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu acabei de chegar em casa e vi minhas atualizações anteriores. As coisas começaram a ficar menos sem sentido agora. Ok, eu vou explicar realmente o que aconteceu. É aqui que eu vou te dizer. Eu fui trabalhar, o Jeremy não apareceu. Eu e meu chefe resolvemos chamar a polícia. Como você deve saber. Quando peguei o telefone para ligar, o sol se pôs. Eu juro por Deus, foi exatamente isso que eu pensei. Aparentemente eu desmaiei por 5 horas, porque quando eu olhei para o relógio, eram 9h33 da noite. Eu acho que eu fiquei preso no loop temporal do Jeremy e voltei à realidade exatamente no momento em que desmaiei. Se é que faz isso sentido. Mas as coisas começaram a ficar realmente estranhas. O meu chefe estava bem ali ao meu lado quando desmaiei, pronto para corroborar minha história com a polícia. Quando eu recobrei a consciência, o telefone estava na minha mão, mas estava mudo, nenhum sinal de linha. Meu chefe estava lá, mas ele não se mexia. Estava de pé, mas congelado. Olhei para o relógio de novo e ele não se movia. O ponteiro de segundo estava parado no 12. Eram exatamente 9h33. O relógio, no caixa, na tela do computador, também não se mexia. Meu celular morreu. Tinha até um cliente no caixa esperando meu chefe comprar os cigarros para ele. Aposto que aquele seria o quinto maço do dia. Saí correndo dali, não tranquei a porta, não apaguei as luzes e... Desculpa, pessoal. Eu não peguei as gravações das câmeras de segurança para postar na internet. Acredite em mim, era a única coisa que eu tinha, que eu pensava. O posto de gasolina fica em uma rodovia movimentada. E havia carros estacionados por toda parte, mas não estavam estacionados. Estavam congelados. Pessoas dentro estavam imóveis como se fossem estátuas de ceras. Entrei no meu carro e rezei para que ele pegasse e finalmente pegou. Mais ou menos na metade do caminho para casa, o tempo voltou a correr. A estática do rádio virou música como deveria ser, e pelo que pode perceber, ouvi o locutor falar entre as músicas. Ninguém notou o congelamento do tempo, ou seja lá o que fosse, só eu percebi.
Bem, eu tenho certeza que o Jeremy também percebeu. Ainda não faço ideia de onde ele está ou o que ele está fazendo. Estou escondendo no meu quarto. E eu vou ligar para a polícia amanhã de novo. Não sei se já consegui falar com eles antes ou se eu consegui me levaram a sério. Estou começando a ficar com medo agora. Vou atualizar amanhã assim que conseguir. Atualização final: 10h33 da manhã. Eu finalmente consegui dormir ontem à noite, volta das 4. Não faço ideia de como consegui, acho que o cansaço finalmente me venceu. Esta manhã eu acordei com o meu celular tocando. Era meu chefe. Ele estava me ligando desde 6 horas da manhã. Ele acordou quando o relógio voltou ao normal ontem à noite e imediatamente chamou a polícia. Eles vieram ver o que estava acontecendo, ele contou tudo. A polícia por aqui é toda de bairro. Eles estavam mais preocupados com o óleo de motor do que sumiu do que qualquer outra coisa. Mas meu chefe achou que podia assumir a responsabilidade contatando que tivesse chamado a atenção deles. Então eles decidiram procurar pelo Jeremy. Nós tínhamos mantido todos os formulários de inscrição dos nossos funcionários arquivados e, como o Jeremy tinha acabado de começar a trabalhar aqui, o dele foi o fácil de encontrar. Eles checaram o endereço e foram até a casa dele. Vocês não vão acreditar o que eles encontraram. O endereço que o Jeremy colocou no formulário de inscrição era um terreno baldio. Ou pelo menos é agora. Costumava haver uma casa ali, mas ela pegou fogo em 1993. Como é uma cidade pequena, quase todo mundo se lembra daquele incêndio. Uma família de 4 pessoas morava lá antigamente. Corre o boato de que eles tinham um filho distante sobre quem nunca falavam, mas eu não posso afirmar com certeza se é verdade. O que eu posso afirmar com certeza é que, após uma investigação da seguradora, o incêndio foi considerado criminoso. A casa inteira foi inundada de óleo de motor e incendiada com um coquetel Molotov. Toda a família estava dormindo quando aconteceu e nenhum deles sobreviveu. Nunca pegaram o responsável. Corre boato de que quando tentaram contatar o filho distante, ninguém conseguiu encontrá-lo. Enfim, o meu chefe me ligou e me contou isso. Eu fiquei apavorado. Então, ele me pediu para ir até o posto de gasolina. O quê? Você tá maluco, cara? Eu disse a ele, mas ele me garantiu que a polícia estava lá com ele. Então, ele soltou uma bomba. O FBI também está na cidade e eles querem falar comigo de um jeito ou outro. Então, eu podia ir até lá. Eram 7h15 da manhã. Eu queria voltar para a cama, mas imaginei que eu não conseguiria dormir por muito tempo mesmo. Então, parti para lá. 4 homens de terno me receberam e me disseram para sentar. Repassamos tudo 2 ou 3 vezes até que eles conseguiram todos os detalhes. Contei a eles sobre Jeremy, a gravação de segurança, a noite passada no trabalho, tudo. Finalmente, depois que eu terminei, um dos agentes me disseram: "Oh, meu Deus, temos o outro aqui." Então, eles me fizeram assinar um monte de papéis dizendo que eu não contaria a ninguém o que aconteceu. Então, não posso dizer muito mais nada, posso estar fingindo a lei só por postar isso. Então, agora estou em casa. Não sei o que fazer comigo mesmo. As palavras daquele agente quando contei a história vão me assombrar pelo resto da minha vida. Enfim, eu preciso ir. Tem algumas coisas para resolver hoje e preciso ir até o trabalho buscar umas fitas. Meu chefe e eu achamos que esse cara novo, Jeremy, que é um completo maluco, está roubando óleo de motor e preciso assistir às gravações das câmeras de segurança para ver se consigo pegá-lo no flagra. Tenho coisas melhores para fazer, mas meu chefe está pagando uma hora extra por fora e eu estou tentando juntar dinheiro para as férias. Então, preciso muito desse dinheiro. Deve ser simples. O óleo sempre some logo depois do expediente dele. Acho que eu vou assistir as gravações, pegá-lo no flagra e pronto.